olá alunos, nós estamos aqui agora para começar as nossas videoaulas sobre o LibreOffice 4.4. O LibreOffice 4.4 é um pacote de programas de um projeto baseado num conceito de software livre, e esse pacote de programas vem com vários programas. O detalhe é que o LibreOffice 4.4, além de vir com vários programas, ele teve algumas alterações bem importantes em relação à comparação com outras versões. Então acompanha comigo ali. Nós temos como programas que pertencem ao pacote LibreOffice 4.4 um editor de textos chamado Writer. Writer, então, é o editor de textos do pacote do LibreOffice 4.4, como a gente pode observar. E ele é muito importante em relação ao estudo das provas de concurso. Então, o Writer é o editor de textos do pacote LibreOffice, ok? Nós temos também nesse pacote LibreOffice um editor de planilhas de cálculo, bem parecido com o Excel, só que, claro, com as suas próprias características. Então, o LibreOffice Calc, versão 4.4, é considerado uma planilha de cálculos eletrônica. Nós também vamos ter que observar características importantes, porque o LibreOffice Calc também é bem relevante aí nas provas de concurso, certo? Bem, temos também o LibreOffice Impress. O LibreOffice Impress, também aí versão 4.4, é um editor de apresentações. Tenta lembrar da ideia de como se ele fosse um tipo de PowerPoint, só que não é o PowerPoint, claro. Ele tem as suas próprias características, é o LibreOffice Impress. Então, um editor de apresentações. Esses são os três principais programas que nós estudamos aí para as provas de concurso em relação ao LibreOffice. O LibreOffice Writer, editor de textos, o LibreOffice Calc, a planilha, e o LibreOffice Impress, o editor de apresentações, como a gente pode observar, certo? Mas aí tem um detalhe, existem outros programas também no pacote LibreOffice. Então, só para constar aqui no nosso início de estudo, vamos observar quais são esses outros programas que pertencem ao pacote LibreOffice. Nós temos aí o LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos, bem interessante esse programa, só que não muito comum aí nas provas de concurso. Então, só para constar que o pacote LibreOffice também vem com o LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos. Também vem junto com o pacote do LibreOffice o LibreOffice Base. Esse é considerado um banco de dados, um gerenciador de banco de dados. Então, temos sim outros programas no pacote LibreOffice, como eu te mostrei, o Draw, o Base, entre outros. Mas os mais relevantes, de fato, que eu tenho que lembrar para as provas de concurso, não pode esquecer, é estudar muito o LibreOffice Writer e as suas características, esse editor de textos, estudar muito o LibreOffice Calc, que é um editor de planilha, suas fórmulas, suas funções, e também, em alguns casos, o LibreOffice Impress, que é o editor de apresentações. Isso, de fato, tem que ser estudado quando a gente pensa aí em provas de concurso público, certo? Bem, passando esses programas, tem que dar algumas características sobre o LibreOffice, principalmente em relação ao seu conceito, à sua concepção de software. Se cair na prova, o pacote LibreOffice 4.4 e todos os seus aplicativos, todas as suas ferramentas, isto é, o LibreOffice Writer, o LibreOffice Calc e o próprio LibreOffice Impress, todos esses aplicativos são baseados num conceito de software livre. Então, o LibreOffice é um pacote de programas, que entra vários programas, como eu te disse, baseado no conceito de software livre. Professor, e o que quer dizer esse conceito de software livre? Em primeiro lugar, que quem estuda o LibreOffice tem que entender que ele é um pacote de programas com seu código-fonte aberto. Isso significa código-fonte aberto? Bem, isso pode significar muitas coisas, mas a mais importante é que, se o código-fonte é aberto, quer dizer que eu posso acessar esse código-fonte e descobrir como esses programas foram feitos. E ainda mais, eu posso implementar ou criar novos recursos para esse software e colaborar com o projeto LibreOffice, enviando isso para quem comanda a organização do projeto. E eles podem, então, com a minha colaboração, implementar novas ferramentas e melhorar cada dia esse software. Isso indica, então, que o LibreOffice tem um trabalho colaborativo, ele sobrevive
e é desenvolvido de forma colaborativa. Então observa, ser software livre indica que ele é um pacote de programas que tem o seu código fonte aberto e trabalho colaborativo. Muita gente colaborando e implementando novas ferramentas, novos recursos para que esse software seja cada dia ou cada vez melhor e com mais ferramentas. E outra característica também, além dessas liberdades, e isso não quer dizer que ele é software livre por essa razão, mas ele é gratuito. Então, um pacote LibreOffice é um pacote de programas gratuito. Não é isso que faz dele ser software livre, mas de fato ele é um pacote de programas gratuito, certo? O primeiro programa que nós vamos estudar do LibreOffice é a versão 4.4, do LibreOffice Writer, versão 4.4. Então, aqui na versão 4.4, nós vamos estudar em primeiro lugar o LibreOffice Writer, mas isso a gente faz a partir da nossa aula 2, certo? Então, te espero na próxima aula. Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei, se inscreve no nosso canal e divulga aqui o nosso estudo do LibreOffice também para os amigos. Até a próxima aula, então. Bons estudos!